Um bilionário encontrou sua empregada estudando tarde da noite. Depois descobriu seu segredo e mudou sua vida para sempre. A mansão estava silenciosa, envolta em escuridão, exceto por um único feixe de luz que se derramava suavemente da cozinha. O antigo relógio de pêndulo no corredor havia acabado de bater 2 horas, um horário em que até os inquietos normalmente se rendiam ao sono. William desceu as escadas lentamente, descalço, com uma capa sobre os ombros. Ele não estava acostumado ao silêncio. Uma vez, anos atrás, a casa estava cheia de risos, música de piano e o farfalhar das páginas enquanto sua esposa lia perto da lareira. Agora, estava em silêncio e rotina. Chá às 9 horas, solidão às 10 horas, insônia à meia-noite. Ele não esperava que mais ninguém estivesse acordado. Quando virou a esquina para entrar na cozinha, parou. Lá, curvada sobre a ilha de mármore, estava Ana. Ela usava um suéter folgado sobre seu uniforme de empregada, mangas enroladas, um lápis preso atrás da orelha. Ao seu redor estavam grossos livros de medicina e um caderno espiralizado cheio de anotações manuscritas e diagramas desenhados à tinta. Ela não o notou a princípio, tão imersa em seu mundo de anatomia e equações químicas. William limpou a garganta. Ana pulou, fechando o livro com um estalo, assustada. "Desculpe, senhor", ela gaguejou, levantando-se rapidamente. "Não pensei que alguém estivesse acordado." Ele levantou a mão. "Não, não, tudo bem. Eu só desci para beber um pouco de água. Mas o que você está fazendo?" Ela hesitou. Então baixou os olhos. "Eu estava só estudando. Às 2 da manhã. Tenho uma prova amanhã", ela disse suavemente. "Um teste de colocação para um programa online." William franziu ligeiramente a testa. "Não sabia que você estava fazendo cursos." "Faço depois do trabalho", ela respondeu, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Só à noite. Não consigo pagar pela escola aqui ainda, mas se eu passar no exame, posso me qualificar para cursos à distância. É uma pequena chance, mas eu preciso tentar." Houve uma pausa. Ele olhou para o livro mais próximo a ele. Biologia Humana Avançada. "Você quer ser enfermeira?" Zrenia, ele perguntou. Ana olhou para ele e pela primeira vez ele viu o fogo por trás de seu olhar, normalmente abaixado. "Eu quero ser médica", ela disse. William piscou. "Quero ser médica", ela continuou, a voz firme agora. "Quero isso desde criança." Ele a observou por um momento. Ela não tinha nem 30 anos, pequena, educada, eficiente. Ela limpava a casa, dobrava a roupa, nunca falava, a menos que fosse falada. E ainda assim, ali estava ela, queimando a vela dos dois lados, perseguindo um sonho que a maioria abandonaria há muito tempo. "Por quê?" Zrenia, ele perguntou. Ela hesitou. "Porque quando eu tinha 10 anos, meu pai adoeceu. Não tínhamos dinheiro para um tratamento adequado. Ele morreu em casa. Lembro de estar ao lado dele, me sentindo inútil. Prometi que nunca mais me sentiria tão impotente novamente." William não respondeu a princípio. Ele apenas a olhou, realmente olhou. Ela não estava pedindo pena, sua voz não estava quebrada, seus olhos não suplicavam. Ela simplesmente estava ali, quieta, corajosa, cercada pelas ferramentas de um sonho que ninguém lhe deu. Um sonho que ela estava construindo com pedaços de tempo, livros desgastados e pura determinação. "Você está cansada", ele disse suavemente. "Sim", ela admitiu. "Mas você ainda está estudando." "Sim", ela confirmou acenando uma vez, como se processando um pensamento que Ruth não estava preparada para encontrar em sua própria cozinha. "Bom", ele disse após um momento, pegando um copo d'água. "Não vou interromper." Ana olhou surpresa. "Continue", ele acrescentou, gesticulando gentilmente para o caderno. "Você tem uma prova para passar." Seus lábios se separaram ligeiramente em descrença. Então, lentamente, ela assentiu, sentou-se e abriu o livro novamente.
Enquanto William se virava para sair, ele fez uma pausa na porta, olhando para ela, aquela jovem, sem tempo, sem ajuda, sem garantias, apenas determinação. E naquele momento, algo se moveu nele. Ele não via mais a empregada que lavava suas janelas e passava suas camisas. Ele viu coragem, ele viu luta, ele viu a semente de um futuro ainda não escrito. E pela primeira vez em muito tempo, algo despertou em seu peito, algo que estava dormente desde o dia em que sepultou sua esposa. Esperança, admiração, talvez até a leve dor desconhecida da inspiração. No silêncio de sua própria mansão, William Duval percebeu que a luz mais brilhante não vinha dos lustres ou da riqueza, mas de uma pequena lâmpada de cozinha e da chama silenciosa e incansável de uma sonhadora chamada Ana. Os dias de Ana começavam antes do sol nascer e terminavam muito depois de o mundo ter adormecido. Às 5 da manhã, ela já estava acordada, preparando o café da manhã na cozinha silenciosa, dobrando roupas de cama, organizando a despensa antes que qualquer outra pessoa se mexesse. Até o meio da manhã, ela já estava varrendo os longos corredores da mansão, polindo portas de vidro, esfregando os pisos de mármore até que brilhassem como espelhos. Ela se movia com eficiência silenciosa, nunca demorando, nunca descansando por muito tempo. Na hora do almoço, servia refeições que não provava. À tarde, cuidava do jardim, limpava o pó das estantes e dos quartos em que nunca era convidada a sentar. Quando a casa finalmente ficava silenciosa à noite, Ana retornava ao seu quarto, o menor de todos, perto da lavanderia, com uma cama rangente e uma escrivaninha feita de madeira reciclada, e começava sua segunda vida. Seus livros eram velhos, comprados de segunda mão de anúncios online e enviados da Flórida. Suas anotações estavam rabiscadas nas margens de papéis de rascunho, recibos, guardanapos. Ela havia guardado o que sobrou do almoço. Sua única luz era uma lâmpada de mesa fraca que piscava sempre que o ar-condicionado ligava, mas ainda assim, ela estudava. Ela praticava a pronúncia de termos médicos complexos, murmurando baixinho para não acordar a casa silenciosa. Assistia a horas de palestras gratuitas no YouTube, pausando e retrocedendo a cada poucos minutos para entender a terminologia. Sua conexão de internet frequentemente ficava lenta, mas ela se recusava a reclamar. Não podia se dar ao luxo de se frustrar. Ela só pausava para verificar o telefone à meia-noite, uma mensagem de sua irmã mais nova, Mari, dizendo boa noite, uma foto de sua mãe dormindo, parecendo mais magra a cada semana, um desenho de seu irmão mais novo, Ben, mostrando Ana como uma super-heroína com um jaleco branco. Ela guardava aquelas mensagens como protetores de tela, pequenos lembretes do motivo pelo qual estava fazendo aquilo. Enviava para casa quase tudo o que ganhava, para a medicina, para a matrícula, para a comida. Deixava o suficiente apenas para macarrão instantâneo, pasta de dentes e a tarifa de ônibus, embora raramente falasse. Suas respostas eram curtas, respeitosas. Ela nunca demorava, nunca presumia, mas era honesta. E foi essa honestidade, clara e sem disfarces, que o atingiu uma noite, enquanto ele estava sentado no terraço, tomando uma xícara de chá preto. Ele a viu voltando do mercado, com 2 sacolas nas mãos. Em vez de entregá-las, ela parou ao lado do jardineiro, que estava de joelhos cuidando de um arbusto de rosas, e lhe deu uma pequena caixa de pomada para os joelhos. Você disse que doía na semana passada, ela disse suavemente, antes de desaparecer na cozinha. William não falou nada, mas algo se agitou dentro dele. Na noite seguinte, quando ele passava pelo corredor perto do escritório, a encontrou sentada na porta aberta do corredor de serviço, lendo novamente. Ela olhou para cima, assustada, e então começou a se levantar. Não precisa, ele disse. Posso me juntar a você? Seus olhos se abriram um pouco mais. Eu gosto do silêncio.
ele disse, abaixando-se na cadeira oposta. Ela piscou, assentiu e então fechou o livro. Não pare por minha causa, ele disse. Ela hesitou, então abriu o livro novamente. Alguns minutos se passaram em silêncio. Então, suavemente, ele perguntou: Você sente falta da Flórida? Ela fez uma pausa. Todo dia. Por que não volta? Ela não olhou para cima. Porque tudo o que eu preciso para me tornar quem eu sou ainda está aqui. Naquela noite, não disseram muito mais, mas algo passou entre eles. Um fio. Isso se tornou um padrão. Algumas noites depois, ele trouxe 2 xícaras de café para o mesmo corredor. Este é doce, ele disse. Não sabia como você tomava. Ela sorriu. Doce é bom, obrigada. Sentaram-se em silêncio, saboreando lentamente. Em outra noite, ele a perguntou sobre sua família. Ela lhe contou sobre sua mãe, que ainda se recuperava de um derrame, e seus 2 irmãos, ambos na escola, como ela enviava dinheiro para eles todas as semanas, como um dia quis ser professora antes de trocar de sonho, após a morte de seu pai. Lynn morreu de uma infecção pulmonar, ela disse quieta. Não havia médico em nossa vila. A clínica mais próxima ficava a 2 horas de distância, e quando chegamos lá, já era tarde. William não falou. Suas mãos se curvaram ligeiramente ao redor da xícara quente. Minha esposa, ele disse depois de uma pausa, costumava ensinar crianças na cidade todo sábado de manhã, faça chuva ou faça sol. Ana olhou para ele. Ela morreu de câncer há 5 anos, ele acrescentou. Rápido, agressivo. Em um mês, ela estava rindo da minha má execução no piano. No seguinte, ela se foi. Ana abaixou os olhos. Sinto muito. Ele balançou a cabeça. Nunca contei isso a ninguém. Naquela casa, eles ficaram juntos em silêncio por muito tempo, sem disfarces, sem papéis, apenas 2 pessoas que conheciam a perda, compreendiam a resistência e reconheciam isso uma na outra. Depois disso, suas conversas à noite se tornaram um ritual silencioso. Algumas noites falavam sobre ciência, outras sobre lembranças. Às vezes, simplesmente sentavam, bebiam café e compartilhavam o tipo de silêncio que não estava vazio, mas preenchido com compreensão mútua. William começou a esperar por essas horas. Não eram ruidosas ou dramáticas, mas no ritmo suave da presença de Ana, algo dentro dele começou a descongelar. Ele começou a sorrir mais, a rir das coisas que não notava antes. Um dia, ele se pegou cantando uma melodia que não lembrava há anos. Uma noite, enquanto Ana lhe entregava uma xícara de chá, e seus dedos se tocaram, apenas por um segundo, ele sentiu um choque. Não de atração, necessariamente, mas de vida. Era algo que ele não sentia há muito, muito tempo. O tipo de calor que não arde como fogo, mas brilha, constante e silencioso. Pela primeira vez, desde o dia em que enterrou sua esposa, William Duval percebeu que seu coração ainda era capaz de bater por algo mais do que apenas a memória. Ele começara a sentir novamente, porque alguém, sem tentar, lhe lembrara de como isso começava. Foi com uma ligação que tudo começou. William estava em seu escritório em casa, uma manhã, a luz do sol derramando sobre os móveis antigos de mogno e pilhas de relatórios de negócios que ele já não se importava mais de ler. Pegou o telefone e discou um número privado, conhecido apenas por alguns poucos colegas próximos. Doutor P., ele disse quando a voz do outro lado atendeu. Preciso de um favor. Uma semana depois, Ana foi convocada, não para a cozinha, não para o jardim, mas para a biblioteca onde William raramente recebia os funcionários. Ela entrou nervosa, limpando as mãos na barra de sua blusa. Senhor, ele não olhou para cima do arquivo sobre a mesa. Há um hospital com o qual trabalho há mais de uma década. Eles têm um programa de extensão comunitária aos sábados. Organizei para você ajudar como voluntária. Os olhos dela se abriram. Voluntária? Aqui, em um hospital de verdade? Ele assentiu.
Você vai acompanhar as enfermeiras, ajudar com tarefas não críticas, observar, aprender. São apenas algumas horas por semana. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Pense nisso como prática para o futuro, ele acrescentou, finalmente olhando para cima. Sua garganta se apertou. Obrigada, ela sussurrou. Vou trabalhar duro, eu prometo. Ele deu um pequeno sorriso. Eu sei que você vai. Naquele sábado, Ana chegou ao movimentado hospital da cidade, vestida com suas roupas mais simples, cabelo preso de forma impecável, os olhos cheios de energia nervosa. Foi apresentada a uma enfermeira chamada Cláudia, que lhe deu uma rápida explicação sobre os protocolos e a designou para a clínica ambulatorial. Ana não hesitou. Ela fez leituras de pressão arterial, ajudou a preencher formulários para pacientes idosos que tinham dificuldades com o inglês, acalmou crianças chorando na sala de espera e desinfetou camas entre os atendimentos. Movia-se com cuidado, mas também com propósito, observando, absorvendo e ajudando onde podia. No final do primeiro dia, Cláudia se aproximou dela, levantando uma sobrancelha. Você disse que esta é a sua primeira vez em um hospital? Ana assentiu, sem saber se havia feito algo errado. Você tem mais instinto para o cuidado com os pacientes do que alguns dos nossos internos, Cláudia disse. Ana piscou. Eu só tentei ajudar, como eu gostaria que alguém ajudasse a minha família. Cláudia a olhou por um segundo mais longo, depois assentiu. Volte na próxima semana no mesmo horário. A partir de então, Ana retornou cedo, sempre ansiosa para aprender. Fazia perguntas quando apropriado, anotava tudo em seu pequeno caderno bem usado e ficava mais tempo do que o necessário. A equipe começou a reconhecê-la. Alguns médicos até pediram sua opinião durante as rodadas, não para testá-la, mas porque ela prestava atenção. Enquanto isso, William, ele não perguntava nada, não vigiava, não pedia atualizações, mas todo sábado à noite, quando ela voltava, ele deixava casualmente uma xícara de chá quente do lado de fora de sua porta. Sem palavras, sem bilhetes, apenas apoio silencioso. Na quinta-feira seguinte, William a convidou novamente para a biblioteca. Dessa vez, havia uma pasta sobre a mesa. Ana se aproximou lentamente. Há algo errado? Perguntou ela. Ele gesticulou para que se sentasse. Não, pelo contrário, ele disse. Ela se sentou, confusa. William deslizou a pasta pela mesa. Dentro dela estava uma carta de aceitação de uma prestigiosa fundação de saúde vinculada à sua empresa. Estava endereçada a ela. Uma bolsa de estudos integral para um programa de pré-medicina de 2 anos, com uma via garantida para a faculdade de medicina de uma universidade parceira, caso ela fosse aprovada. As mãos dela tremeram enquanto lia. Eu não entendo, ela sussurrou. Eu não me inscrevi para isso. Você não precisava, ele disse. Eu me inscrevi. Ela o olhou, atônita. Por que você faria isso por mim? William manteve o olhar fixo. Porque eu vejo quem você está se tornando. Lágrimas se acumularam nos olhos dela. Você trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Ensinou a si mesma mais do que alguns alunos com todas as vantagens do mundo. E você se importa profundamente, genuinamente. Isso não pode ser ensinado, mas merece ser nutrido. Ela cobriu a boca com a mão, tentando processar tudo. Você não me deve nada, ele continuou. Isso não é caridade, é crença. Você conquistou cada linha dessa carta. Eu só ajudei o mundo a enxergá-la. Eu sou só uma empregada, ela balbuciou, balançando a cabeça. Não, ele disse suavemente. Você é uma futura médica, só precisa que o mundo se atualize. Naquela noite, Ana não estudou. Ela ficou em seu quarto, encarando a carta de aceitação, o selo dourado no topo, seu nome impresso em negrito. Toda a sua vida ela havia lutado por migalhas, minutos para aprender, livros emprestados, o menor vislumbre de um sonho.
Agora, uma porta havia se aberto, não por milagre, mas pela fé silenciosa de alguém que a havia visto. Não sua posição, nem sua pobreza, mas seu potencial. E isso, mais do que qualquer carta de aceitação, foi o presente que ela nunca ousara pedir. Esperança, esperança real e tangível, a que poderia construir um futuro. Ana segurou a carta nas mãos por dias, dobrando e desdobrando-a, traçando seu nome com a ponta dos dedos, relendo cada linha, até que pudesse recitá-la enquanto dormia. Uma bolsa integral, uma sala de aula real, professores, laboratórios, livros didáticos. Ela não precisaria mais pegar emprestado. Um futuro. Mas atrás daquele selo dourado, havia um custo que ela não podia ignorar. Ela se sentou à sua mesa, tarde da noite, com a calculadora na mão, rabiscando números no verso de um envelope. A matrícula estava paga, mas o aluguel de sua casa não estava, nem os medicamentos de sua mãe, nem as taxas escolares de Mari e Ben. Cada dólar que ela enviava para casa, com o salário de empregada, já estava contabilizado. Se ela deixasse o trabalho para estudar em tempo integral, essa linha de vida desapareceriam. Ela colocou a cabeça nas mãos. Ela realmente poderia abandonar a renda estável, por menor que fosse, das pessoas por quem havia jurado cuidar. Poderia arriscar tudo o que elas dependiam, só para seguir algo que ainda parecia um sonho. Na manhã seguinte, Ana pediu para falar com William. Ele a convidou para o conservatório, um espaço tranquilo, banhado pelo sol, com orquídeas e samambaias. Ela ficou rígida, do outro lado dele, segurando a carta de aceitação firmemente nas mãos. Eu não acho que posso ir, ela disse, sua voz baixa. Não agora. William olhou para cima enquanto preparava o chá. Por quê? Ela suspirou. Eu envio dinheiro para casa toda semana. A saúde da minha mãe depende da medicação. Meus irmãos ainda estão na escola. Se eu parar de trabalhar, não terão nada. Eu não posso ser egoísta. Ele colocou a chaleira no chão e se aproximou dela, colocando uma mão gentilmente sobre a carta entre seus dedos. Você passou sua vida toda dando, e eu admiro isso. Mas se você desistir de seu sonho para sobreviver, você vai continuar sobrevivendo e nunca realmente viver. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles precisam de mim, mais do que o mundo precisa de mais uma médica. Ele se levantou lentamente, caminhou até ela e colocou uma mão sobre a carta entre os dedos dela. Você passou a vida inteira dando, e eu admiro isso. Mas se você desistir de seu sonho para sobreviver, você vai continuar sobrevivendo e nunca realmente viver. Ela olhou para ele tremendo. Ninguém nunca me disse isso antes. Ela sussurrou. Ele sorriu suavemente. Eu sei, ele respondeu. É assim que você sabe que vale a pena. Ela nunca teve tempo para responder, e pensou em si mesma, não quem ela havia sido, mas quem poderia se tornar. Finalmente, ela assentiu. Eu farei isso. William exalou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Então o mundo acaba de ficar mais sortudo. Ela riu entre as lágrimas, um tipo de riso que vinha de dentro, metade alegria, metade incredulidade. Eu não sei como agradecer, disse ela. Você não precisa, ele respondeu. Apenas se torne quem você já é. Naquela noite, Ana começou a arrumar suas coisas. Não com medo, mas com algo diferente. Resolução. Aquieto, uma empolgação silenciosa de finalmente dar o primeiro passo para uma vida que sempre parecia estar apenas fora de alcance. Ela não estava deixando sua família para trás. Ela estava seguindo em frente, por eles e por si mesma. O primeiro dia no programa da Fundação Médica foi como entrar em outro mundo. Ana ficou do lado de fora do prédio do campus, a mochila pendurada sobre um ombro, segurando uma pasta de documentos. Estudantes saíam de carros luxuosos, usavam casacos de grife e carregavam tablets e fones de ouvido com cancelamento de ruído.
Suas conversas flutuavam pelo ar frio da manhã. Férias, tutores particulares, admissões por legado. Ela encolheu-se um pouco dentro de seu suéter, sentindo a borda do colarinho como um holofote. Caminhou rapidamente pelas portas de vidro, cabeça baixa, segurando sua bolsa de estudos como um escudo. Em seu primeiro laboratório de anatomia, não falou nada. Anotava, ouvia atentamente e acenava com a cabeça quando era abordada. Ela não ria com os outros quando o professor fazia uma piada. Estava muito focada, muito insegura se realmente pertencia ali. Os outros estudantes mal anotaram. Alguns sorriam educadamente, mas a maioria não perguntava seu nome. Mas Ana prestava atenção. Observava, estudava, memorizava cada termo, revisava todas as noites e praticava sozinha com flashcards e simulações online. Ela estava sempre a primeira a chegar, a última a sair, quieta, invisível, mas presente, implacável. Uma tarde, durante um estudo de caso em grupo, o instrutor propôs um cenário desafiador sobre um distúrbio imunológico raro. A classe hesitou, sem saber o que fazer. Ana levantou a mão, suave, mas firme. Os sintomas se alinham com uma variante da síndrome de Job, ela disse. Nós cobrimos isso na leitura de imunologia na semana passada. A sala ficou em silêncio. O instrutor piscou. Isso está correto. A partir daquele dia, os sussurros começaram a mudar. Eles começaram a fazer perguntas a ela, não por condescendência, mas por curiosidade. Quem ela era? Onde tinha aprendido a pensar assim? Ana nunca dava respostas longas. Ela simplesmente continuava aparecendo, repetidamente, com precisão, humildade e paixão. A cada mês, ela escrevia para William, não e-mails, mas cartas manuscritas, papel online dobrado cuidadosamente em envelopes. Contava a ele sobre suas aulas, provas, pequenas vitórias. Agradecia em cada uma delas, nunca esquecendo quem havia aberto a porta, mas nunca pedindo nada mais. Ele nunca respondeu, mas lia cada uma delas. Depois de ler, ele as pregava em uma lousa no seu escritório. Cada carta era como um testemunho silencioso de algo que ele não sabia que precisava, uma lembrança de que seu mundo, uma vez frio e calculista, de alguma forma ajudou a trazer algo bom à vida. Uma noite, sua assistente entrou no escritório, viu as cartas e perguntou: "Essas são da sua sobrinha?" William sorriu levemente. Algo assim. Ana continuou a prosperar. Obteve as melhores notas nos exames, foi elogiada pelos professores e convidada a ajudar em projetos de pesquisa. Ela se juntou a um programa de mentoria para estudantes imigrantes, oferecendo aulas de tutoria para aqueles que estavam começando a jornada que ela um dia temia. Lentamente, algo mudou. Não em seus arredores, mas nela mesma. Ela começou a andar com mais confiança. Começou a levantar a mão mais vezes, a encarar os olhos dos professores. Parou de se desculpar quando falava. Não era arrogância, era uma chegada. Ela uma vez sussurrou seu sonho no escuro. Agora ela estava em salas de aula iluminadas, falando sobre medicina, cuidado e ética, com clareza e força. Uma tarde ela se viu refletida no espelho da biblioteca do campus, cabelo preso, um jaleco branco pendurado no braço, livros apertados contra o peito. Ela não parecia mais uma empregada, ela parecia uma futura médica, mas mais do que isso, ela parecia alguém que sabia que pertencia ali. E embora William nunca tenha dito uma palavra sobre as cartas na parede, ele as lia todas as noites cuidadosamente, como se fossem escrituras, e em sua casa silenciosa, antes tão cheia de perda, agora havia uma presença suave e constante, o conhecimento de que, em algum lugar, Ana estava se tornando exatamente quem deveria ser, não por causa dele, mas porque alguém finalmente acreditou que ela poderia. O carro entrou na longa entrada de cascalho, o som suave das rodas, sobre os pedregulhos. A mansão não havia mudado muito. A era ainda se enrolava ao redor das colunas brancas,
As janelas ainda brilhavam ao sol da tarde, e o jardim florescia com a mesma elegância silenciosa que Ana lembrava. Mas algo dentro dela havia mudado completamente. Ela desceu do carro, endireitou o paletó e deu um profundo suspiro. Por anos, desde que percorreu esse caminho com um mop em uma mão e uma bolsa de almoço na outra, desde que lavava os pisos, cozinhava as refeições, dobrava os lençóis e estudava à noite, segurando um sonho frágil, ela tinha seguido em frente. Agora, ela voltava não mais como uma empregada, mas como uma graduada da Faculdade de Medicina, uma médica em treinamento, uma mulher moldada por coragem, dor e fé inabalável. Ela tocou a campainha. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele. William, um pouco mais velho agora, as linhas no rosto um pouco mais profundas, o cabelo mais grisalho, mas seus olhos, os mesmos, quentes e vigilantes. Por um breve momento, nenhum dos dois falou. Então ele sorriu. Ana, disse ele, sua voz mais suave do que ela se lembrava. Ela sorriu de volta. Olá, Sr. Doyle. Nada de senhor. Ele balançou a cabeça, rindo suavemente. Hoje não. Ele se afastou. Entre. Ela entrou na casa que um dia havia limpado de cima a baixo, mas agora via-a de maneira diferente, não como um lugar que ela servia, mas como um que havia silenciosamente testemunhado sua transformação. Caminharam pelo corredor até o conservatório, onde a luz do sol ainda se derramava sobre o piso de azulejos. Ele serviu chá sem perguntar, como costumava fazer, e só lhe entregou uma xícara. Sentaram-se por um tempo, não falaram. O silêncio agora era familiar, confortável, compartilhado. Finalmente William disse: Eu guardei todas as suas cartas. Ana olhou para cima. Elas ainda estão na parede. Ele acrescentou seu olhar distante. Quando a casa fica muito silenciosa, eu as leio novamente. Sua garganta se apertou. Eu nunca soube se você as leu. Ele riu baixinho. Cada uma delas 2 vezes. Ela sorriu, com os olhos suaves. Obrigada por tudo. Eu não teria conseguido sem a sua crença. Você conseguiu, ele disse, porque você se recusou a não conseguir. Depois começaram a contar histórias sobre a escola, as longas noites de estudo, sobre seu primeiro paciente, sobre o hospital, onde ela começaria sua residência. William ouviu, com as mãos envoltas na xícara, acenando de vez em quando, rindo de vez em quando. Então ele perguntou, suavemente: Você alguma vez se arrependeu de ter ido embora? Ela olhou para ele por um longo momento, e então balançou lentamente a cabeça. Não, ela disse, porque o que eu encontrei no caminho de volta foi eu mesma. Ele assentiu profundamente, como se aquelas palavras preenchessem algo nele que ele não sabia que estava vazio. O sol desceu mais, tingindo a sala de âmbar. Eles ficaram ali, na luz, não mais como empregador e empregado, não mais como bilionário e criada, mas como algo diferente, algo não dito, mas profundamente real. E no silêncio entre eles, algo passou. Não um amor declarado, não promessas feitas, mas um reconhecimento. O reconhecimento de tudo o que haviam vivido, de tudo o que haviam se tornado, e da possibilidade do que ainda poderia ser. O auditório estava lotado, as luzes quentes e os aplausos ensurdecedores. Ana estava de pé no palco, com sua toga de formatura, as mãos ligeiramente trêmulas nas bordas do discurso que ela havia escrito e reescrito 100 vezes. Seu jaleco branco agora trazia seu nome bordado em letras pretas e limpas. Dr. A. Ana Santos. Seu coração não estava com medo, mas com algo mais forte, uma certeza silenciosa. Ela respirou fundo e olhou para o mar de rostos, sentindo os olhares dos graduados, das famílias orgulhosas, dos professores e patrocinadores. Em algum lugar, lá atrás, nas sombras, estava William. Ele não acenou, não se levantou, mas ele estava lá, como sempre esteve. Ana se inclinou para a frente, no microfone.
Eu não nasci em uma vida de oportunidades, ela começou. Eu nasci em uma casa pequena, onde os sonhos muitas vezes eram caros demais para serem alcançados. Um silêncio caiu sobre a multidão. Eu cresci vendo a doença tirar as pessoas que eu amava, não porque não houvesse curas, mas porque não podíamos alcançá-las. Por muito tempo, eu acreditei que meu trabalho era simplesmente sobreviver. Ela fez uma pausa, procurando coragem no silêncio. Mas então, um dia alguém me viu, não pelo que eu fazia, não de onde eu vinha, mas pelo que eu poderia me tornar. Ela sorriu, suave e firme. Havia um homem que me viu, não como uma empregada, mas como uma história esperando para ser contada, e ele me deu a única coisa que não pode ser comprada: a crença. Um murmúrio se espalhou pela audiência, mas Ana não se moveu. Essa crença mudou tudo, e agora eu estou aqui, não apenas como uma médica, mas como uma prova de que a bondade pode ser a base de algo extraordinário. A ovação durou minutos, mas Ana não a ouviu. Seus olhos já haviam encontrado ele. William, ainda sentado, não aplaudindo, mas sorrindo. Um sorriso lento e orgulhoso que alcançou seus olhos. Meses depois, Ana abriu sua primeira clínica comunitária em um edifício modesto no Queens. Não era glamourosa, apenas 5 salas, uma pequena área de espera e um mural pintado por crianças locais na parede lateral, mas estava cheia de paciência, de voluntários, de esperança. Ela ofereceu consultas a famílias indocumentadas, cuidados pré-natais para mães que não podiam pagar hospitais e vacinas para crianças que haviam ficado para trás. Sua equipe era pequena, seu orçamento mais apertado do que nunca, mas suas portas estavam sempre abertas. Ela a chamou de Projeto Huaga, Tagalog para Maravilha, uma homenagem ao mistério de como a vida, apesar de tudo, ainda podia florescer. Nenhum nome de doador estava impresso na placa, mas Ana sabia que William financiou os equipamentos, cobriu o aluguel e enviou doações mensais através de canais anônimos. Quando ela agradeceu a ele por meio de cartas, mensagens de voz e mensagens, ele nunca respondeu. Ele simplesmente continuou, quieto, consistente. Em uma tarde de outono, Ana o convidou para visitar. Ele chegou no final do expediente, vestido com um casaco simples, parecendo um pouco mais magro, um pouco mais lento, mas seus olhos ainda carregavam aquele olhar firme que ela aprendera a confiar. Eles se sentaram em um banco fora da clínica, assistindo a um grupo de crianças brincando com giz de calçada, desenhando sóis, figuras de palitos e sonhos. Nenhum dos dois falou por um tempo. Então Ana disse: "Eles acham que o prédio é mágico." William ergueu uma sobrancelha. "É?" Ela sorriu de uma maneira que sugeria que era construído sobre algo mais forte do que concreto. Ele a olhou por um longo momento. Depois alcançou sua mão. Por apenas um momento, ele a segurou, sem palavras, sem movimento, apenas quietude. Então ele a soltou, mas em seus olhos estava tudo o que ela precisava saber. Que ele nunca havia parado de acreditar nela, que ele nunca quis nada em troca, que talvez, apenas talvez, o amor não precisasse sempre ser falado, mas fosse real. Ela apoiou suavemente sua cabeça no ombro dele. As crianças riram mais alto. O entardecer foi capturado, e 2 pessoas, uma vez estranhas em uma cozinha iluminada por uma única lâmpada, sentaram-se silenciosamente, testemunhando a vida que haviam construído juntas, de maneiras diferentes, pela mesma razão. Algumas histórias não acabam em amor. Algumas começam com ele e simplesmente continuam crescendo. Obrigado por ficar conosco durante essa jornada poderosa. Uma que começou no silêncio sob o brilho suave de uma luz de cozinha e se desdobrou em algo muito maior do que ambos poderiam imaginar. A história de Ana e William não é apenas sobre sucesso ou sacrifício. É sobre ver alguém, realmente vê-los, não pelo que são,
mas pelo que são capazes de se tornar. É sobre o tipo de amor que nem sempre precisa ser nomeado, mas é profundamente sentido nos momentos silenciosos de crença, apoio e cuidado inabalável. Se esta história tocou seu coração, considere se inscrever no meu canal, onde toda semana trazemos mais histórias reais de esperança, resiliência, compaixão e a beleza inesperada da conexão humana. Sua próxima história favorita está a um clique de distância. Até a próxima. Continue acreditando nos outros e em você mesmo.